Sejam bem-vindos ao nosso documentário Memórias Vivas. Esse documentário a gente está fazendo com o objetivo de despertar em nós riopombenses, nós que moramos aqui em Rio Pombo, as pessoas que moram aqui, que vieram de fora e moram aqui, para conhecer um pouco mais da cidade, da sua estrutura, e a gente quer fazer um paralelo com as estruturas físicas e com os nomes que essas estruturas têm, e para ver se você conhece, além de conhecer, frequentar alguns lugares. Aqui nós estamos na praça, aqui no centro da cidade, e muitos têm certeza que sabem o nome dessa praça. A gente quer saber, tanto praça como outros prédios que você conhece, se você também sabe quem é a figura que dá ali o nome a essa pessoa. Então vem comigo nessa jornada. Olha aí, nossa primeira parada aqui nessa escola conhecida de muitos. E você sabe o nome dessa escola, né? A escola Padre Manuel de Jesus Maria. Agora, quem foi o Padre Manuel de Jesus Maria? Padre Manuel de Jesus Maria foi um cidadão nascido num distrito de Ouro Preto, chamado Glaura, em 1731. Esse cidadão era filho de uma escrava negra de origem angolana e um português, que era um dos proprietários dela. Então esse menino nasceu, e naquela época ele já nasceu com dois defeitos, para a época. Ele era filho de uma escrava e de um casamento, filho de uma escrava com um português, chamado de mulato na época, e sem casamento, Então isso naquela época era considerado um defeito de nascença, constava até no documento. E esse cidadão, o Padre Manuel de Jesus Maria, desde a mais tenra idade, demonstrou ser um menino interessado nas coisas da igreja, quis ser padre desde cedo. E teve uma enorme dificuldade, porque o mulato, para poder ser padre, já não era muito fácil, Só que o pai dele sempre proporcionou condições para que ele fosse avançando na vida, se tivesse uma educação, evitou que ele tivesse serviços como escravo, Mas assim mesmo, essa evolução no estudo sempre foi difícil. E ele, com essa demonstração muito forte, segundo os historiadores, documentaristas, essa vontade de ser padre, fez com que muita gente proporcionasse condições para que ele fosse ascendendo. E naquela época existiam algumas exigências do tipo, para ser padre tinha que ter um certo patrimônio. Até nisso ele foi beneficiado por várias pessoas que tentaram fazer com que ele pudesse alcançar esse título, de ser um padre. A história é longa, O fato de ser um mulato, hoje nós chamamos de negro, um mulato naquela época, naturalmente causou muitos constrangimentos, muitas dificuldades para ele. Há relatos que eu pessoalmente não tenho como confirmar, mas há historiadores que defendem o fato de que ele foi até a Bahia para uma escola de padres, um seminário, para aprender a ser padre. Ficou lá um bom tempo. Bom, o que importa é que ele só conseguiu ser padre por volta dos 31 anos de idade, na cidade de Mariana. Ele já ajudava lá em muitas igrejas e chegou um momento em que o governo, naquela época, a igreja e o governo trabalhavam conjuntamente. Então o padre não era só um salvador de almas, ele também era o representante da coroa no local onde ele vivia. Esse é um detalhe assim que historicamente dá para aprofundar muito. O que importa é que foi oferecido a esse cidadão, o Padre Manuel de Jesus Maria, que viesse na direção dos sertões do Pomba, que era considerado uma área de muito perigo
apesar de ser uma área de escoamento do contrabando de ouro e pedras preciosas, porque o Rio Pomba, quem olhar no mapa, vai verificar que o Rio Pomba vai desaguar no Paraíba e do Paraíba vai ao litoral de Campos, ou seja, chega bem próximo aqui do litoral fluminense. Então, o escoamento de ouro saía em várias direções e aqui era um local de muita mata, muito fechado, e havia relatos de índios muito bravos nessa região. E ninguém queria vir para cá, naturalmente, né? Bom, pegaram esse padre mulato, formaram uma grande caravana, né? Inclusive com pessoas que conheciam o caminho. Eu não me lembro dos nomes dos personagens que vieram, mas estão nos relatos, né? E nesse caminho para cá, seguindo provavelmente a beirada dos rios, né? O Padre Manel, segundo os historiadores, veio chegar aqui onde o Rio São Manuel junta com o Rio Pomba, tem ali a subida que dá a rua que hoje nós chamamos de Rua Quirico Marini, a Rua do Imparcial, que dá de frente para a Matriz. Então ele teria subido esse barranco e se estabelecido nesse platô, onde hoje é a nossa igreja, e ali ele se ajeitou, a caravana se acomodou e em 25 de dezembro foi rezada a primeira missa que marca a inauguração da cidade de Rio Pomba, né? Desse pequeno núcleo, né? Na época, 25 de dezembro de 1767. O padre se estabeleceu com a obrigação de resgatar a alma dos indígenas que tinham nesse local e, naturalmente, começar a desbravar essa mata fechada e proporcionar condições para que a coroa, né, e os próprios colonos pudessem viver aqui, criando dessa forma uma condição para que a coroa tivesse um controle dessa região. Como ele viveu aqui de 1767 a 1811, quando ele faleceu, ele fez várias incursões por essa mata e criou a cidade de Mercês. Ele tinha uma consideração muito especial pela cidade de Mercês. Ele fez uma incursão, criou a capela que hoje é Dores do Turvo, criou a capela que antigamente chamava São João Batista do Presídio, hoje é Visconde Rio Branco, nem existia o bar, e há relatos de que ele fez outras incursões até mais longas, como, por exemplo, na capela que ele visitou em Viçosa. Então, para nós que gostamos desse personagem, para os historiadores que falam muito desse personagem, a gente tem a certeza de que, graças a essas incursões dele, visitou o Porto Novo de Cunha, que hoje é Além Paraíba, visitou a Meia Pataca, o córrego Meia Pataca, que hoje é Cataguás, visitou a cidade de Leopoldina. Então, assim, essa movimentação desse padre ao longo de todos esses anos fez com que ele fosse um verdadeiro desbravador. E se nós imaginarmos que Rio Pomba, como nós temos certeza pelos registros históricos, que Rio Pomba é a mais antiga cidade da Zona da Mata e que esse padre fez essas incursões todas para poder salvar a alma dos índios, levar a educação inicial para essa população que estava aqui, não só dos indígenas, mas dos poucos colonos, e representar a coroa nesse espaço, a gente pode dizer que esse homem foi um verdadeiro herói, não só de Rio Pomba, mas da Zona da Mata Mineira, porque ele abriu os caminhos. Quem olha no mapa e vê como que é a conformação dos caminhos que saem e chegam de Rio Pomba em direção a todos os locais, a gente vê nitidamente que esse homem é um verdadeiro herói. Agora eu estou na frente de um outro prédio, um outro lugar, um outro local, que eu acho que muitos também conhecem. E será que você sabe aonde que é esse local aqui? Hein?
Você que é de Rio Pomba, Rio Pombense, conhece esse local? Quem sabe? Qual que é o nome dessa escola aqui, ó? Escola Estadual Professor José Borges de Moraes. Acredito que a grande maioria dos riopombenses, né? Qual que é o nome da escola aqui onde vocês estudam? E agora eu vou perguntar para vocês sabem me falar quem foi o José Borges de Moraes? O professor Borges de Moraes foi um precursor da educação básica de Rio Pomba. Ele foi um homem que foi diretor do Ginásio Municipal Pombense até, desde a época que eu acredito que desde 1940 até 1954, por aí, sabe? Foi nesse período aí que ele atuou como diretor, como orientador da nossa juventude aqui em Rio Pomba. O professor Borges de Moraes nasceu em Alfier, que é uma cidadezinha ali, na região ali do Vale do Aço, né? Por ali naquela região ali. E ele consta que ele, primeiramente, ele veio para ser diretor de um ginásio, de um grupo escolar em Guarani. E depois ele aportou em Rio Pomba, onde ele, juntamente com o prefeito da cidade e mais algumas outras autoridades, eles fundaram, então, o Ginásio Municipal Pombense. E, a princípio, começou a funcionar num casarão aí da Água Limpa. Posteriormente, o ginásio foi deslocado e funcionou na antiga chácara do Filemon Torres, né? Onde hoje está o Colégio Estadual com seu nome. O professor Borges, ele estudou no Caraça durante muitos anos. Eu acredito que ele não se ordenou, não ordenou como padre nem nada, mas ele estudou um grande período lá. E teve lá no Caraça seus grandes mestres. Na época, o Caraça era uma referência do ensino religioso em Minas Gerais e talvez no Brasil. E ele veio de lá com essa bagagem cultural muito grande. O professor Borges falava francês, era francês fluentemente, né? O português dele era extraordinário, e sabia muito culto, né? E com isso ele conseguiu cativar todos os alunos pela sua sabedoria, pela sua tenacidade, pelo seu esforço, né? Pelo seu sacrifício e tentar educar naquela época tão difícil, né? A mocidade riopombense. Naquela época, aqui só funcionava o grupo escolar São José, né? E só tinha mesmo o chamado, que antigamente se chamava ensino primário, né? E tinha depois também, começou o ensino do Colégio Regina Coeli, que era um colégio interno, externo, né? E que tinha como objetivo a formação de professoras, né? Então, na época, as moças de Rio Pomba e as moças de outras cidades que aqui estudavam internamente, né? Tinham instrução
E os rapazes, segundo o professor Borges, não tinha instrução nenhuma, né? Então era um disparate, né? Culturalmente, né? Entre os rapazes e as moças da sociedade daquela época, né? Isso relatado pelo próprio professor Borges. Agora, eu me lembro muito bem do colégio, do ginásio municipal palmeirense, porque eu entrei como aluno, né, no antigo curso de admissão ao ginásio municipal palmeirense em 1948 e saí de lá em 1954. Então, e trabalhei também como inspetor de alunos na época quando depois passou para o Estado, né? Antigamente o ginásio mantinha um sistema de internato e terminou em 1954, porque posteriormente o ginásio passou para a área do Estado e o Estado não admitia internato, né? Que era muito dispendioso e era muito difícil de encontrar uma pessoa que pudesse continuar exercendo aquilo ali. Na verdade, eu fui o último regente do internato do colégio, do ginásio municipal palmeirense. Ele deixou um legado muito especial, né? Porque dos seus ex-alunos, né, saíram várias pessoas de grande conhecimento. Saíram vários médicos, vários advogados, né, e pessoas de muito grande de instrução e que muito devem a ele sobre esse coisa. O professor Borges viveu exclusivamente foi ensino, sabe? Ele não teve nenhuma outra ocupação a não ser o ensino. Ele vivenciou aquilo de uma maneira muito intensa, se dedicou mesmo de corpo e alma, sacrificando mesmo até sua própria família em prol do ensino de Rio Palma. E chegamos agora à Praça Doutor Último de Carvalho, esse ícone da cidade, onde muitos fatos, a maioria dos eventos acontecem nessa praça, ponto de encontro dos cidadãos, daqueles que visitam a nossa cidade, dos turistas, né? E esse ícone, né, dessa praça, muitos sabem o seu nome, né, o nome da praça, Praça Doutor Último de Carvalho, mas a pergunta é: quem foi o Doutor Último de Carvalho? O Doutor Último, para mim, foi o político mais importante de Rio Palma, né? Pelas coisas que ele deixou aqui na região toda, na Zona da Mata, e casou em Rio Palma, com a mulher da família Santos. E aqui virou vereador de Rio Palma. Depois foi candidato a deputado estadual, né? Depois deputado federal por várias legislaturas, e no final foi suplente senador do Magalhães Pinto. Ele era do PSD, um deputado muito influente, do PSD na época, né? Na época tinha dois partidos fortes, PSD e o DN, né? Aqui no Palma tinha o Último Carvalho no PSD e o doutor Denar Mendes na UBN. Os dois rivalizavam aqui e tal. O Último Carvalho nunca perdeu a eleição municipal, igual todas. Aí depois virou a Arena, aí sim, a Arena juntou o BN com o PSD, aí perdeu a eleição. Mas o doutor Último foi uma pessoa muito importante, inclusive, o maior feito dele que eu acho foi a criação da antiga Escola Agrícola de Rio Palma, que hoje é um campus do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Ele era muito amigo do presidente da época, né, Chico Kubitschek. Então, ia abrir uma escola agrícola aqui na região. Eu tenho uma disputa assim, saudável, né, civilizada, entre o Doutor Último e o Osana Coelho. O Osana Coelho queria levar para o bar. Seria daquele colégio de São José, na chegada de um bar daqui para lá, seria ali. O Carvalho conseguiu colocar aqui em Rio Palma, né, a princípio uma escolinha e tal. E ele trouxe o Kubitschek aqui em Rio Palma, né, em 62, né, a inauguração da antiga escola agrícola. Quando ele chegou aqui e viu a estrutura, falou assim, pô, você falou comigo que era uma escolinha rural, pô, isso aqui é para esse pessoal na universidade.
presidente, estou pensando no futuro. Estou pensando no futuro. E realmente a profecia do Zorucho corrigiu, né? Hoje nós temos um Instituto Federal, né, que tem cursos técnicos, graduação, mestrado, doutorado. Então, é igual uma universidade, né? Porque realmente a ideia do Lúcio Carvalho vingou. Eu acho que ele assim, é um político muito interessante para a história de Rio Pomba, né? Eu lembro do Lúcio Carvalho quando eu era criança. Ele era muito amigo, eu era muito amigo, só amigo até hoje, né, do Enaldo, filho do Dr. Geraldo, que era diretor da escola agrícola na época. Viu? Então a gente andava, o Lúcio chegava em Rio Pomba, ele tinha um Fusquinha 67 marrom, então a gente andava com ele nas ruas da cidade. Ele parava no comércio, ele parava, caía a pé. Ele entrava nos comércios e ia para dentro do balcão. Assim vinham nas farmácias, no armazém, 2 quilos de arroz, ele já pegava arroz, servia e tal, passava para a farmácia, depois ia no açougue, fazia esse. Até o pessoal que não era do PSD, né, que era do UDN, ele fazia uma coisa como a família Fernandes, né, era o DN. Ele ia na loja lá e vendia e tal. Ele era uma pessoa muito agradável, muito popular, era o político nato, do mineiro nato. Eu lembro dos fatos dele, são histórias pitorescas dele, né? Quando a revista Veja anunciou em 1982, né, que o finado do Lúcio de Carvalho, aí ele respondeu que não, né? Já foi chamado, já não foi ainda não. Né? Não sei qual foi que ele registrou na época. Quando tem uma casa para a Veja, não fui não, eu fui chamado por Deus, eu estou aqui ainda. Daqui a pouco estou indo mesmo. E o Lúcio botou, tem um livro dele, me chamando Se Tu Me Esqueça, que é um livro cheio de história dele. É legal de ler, eu tenho um livro ali e tal, né? Eu lembro que meu avô tinha um livro, esse livro com a dedicatória dele, né? Chama Antes Que Eu Me Esqueça, cheio de histórias da vida política dele, principalmente em Rio Pomba. Agora nós chegamos em outro ponto aqui da cidade. Estou aqui numa sala aqui. Às vezes algumas pessoas já conhecem, às vezes sabem até identificar, outras não. Eu estou aqui na sala do júri, aqui no Fórum de Rio Pomba. E você sabe qual é o nome do fórum aqui de Rio Pomba? Olha o nome do fórum aqui, ó. Fórum Nelson Hungria. É esse senhor aqui. Agora a pergunta é: quem é o Nelson Hungria? Você sabe me responder quem foi o Nelson Hungria? Eles falam que ele nasceu numa cidadezinha perto de Além Paraíba. Ele nasceu lá, entendeu? Perto de Além Paraíba. Aqui é Além Paraíba, 1891 a data de nascimento dele. Rio de Janeiro, e faleceu bacharel pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, 1909. Foi advogado e depois promotor público em Rio Pomba. Até 1918, quando se mudou para Belo Horizonte, onde exerceu advocacia, o cargo de redator da Assembleia Legislativa. Entendeu? Em 1921, transferiu-se para o Rio de Janeiro como delegado de polícia no governo de Arthur Bernardes. Nomeado por concurso pretor, 1924, juiz de direito. 1935, desembargador. 44, docente de direito penal da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. 1935. Integrou a comissão revisora de projeto do atual Código Penal e da Lei contra Contravenções Penais. E fez parte da comissão de redação do Código de Processo Penal. Do Código de Processo Penal vigente. Na mesma ocasião, foi o autor da Lei de Economia Popular. Presidente do Supremo Tribunal Federal, 1959, e ministro do Supremo Tribunal Federal, 51. Aposentado em 1901 por idade. Autor do anteprojeto do novo Código Penal Brasileiro, entra em vigor em 1972. Fraude penal, crimes em espécie, legítima defesa putativa, questões jurídico-penais, novas questões jurídico-penais, crime contra a economia popular, 1940.
Comentários do Código Penal, 8 volumes, em 1944, 58. Isso até a mensagem eu fazer, você está entendendo? Vão dizer, seria até um benefício conhecer um homem desse, né? É uma curiosidade que você vai ter e quer saber o que é. Devia ter uma cultura fora de série, devia ser. Parecia ser um homem sério. Ele teve uma vez, ele foi excursionando na China, na Rússia. Eu era rapazinho, ele foi excursionando na Rússia. E depois que ele voltou para o Brasil, ele fez uma conferência no Clube dos 30 explicando o que era a Rússia. Eu lembro disso. Então, de vez em quando ele saía, a gente via, mas não tinha assim, para aproximar do homem desse, né? Ele via muito aqui. E a senhora dele era filha aqui do Pomba. Inclusive, tem uma passagem dele, eu acho que eu falei com você ontem. O Getúlio, o gabinete dele, tinha diversos livros de justiça, aquelas coisas. Um secretário dele, você não conhece, isso é uma vergonha você falar isso. Esse é um dos maiores, eu escolhi que é um dos maiores do Brasil, é o Nelson Hungria, na função dele, entendeu? Então eu escolhi. E o Getúlio era advogado, né? Então eu tendo qualquer dúvida, eu tenho onde consultar. Foi o seguinte, é um sujeito ilustre. E segundo, merecedor do título, entendeu? E então puseram o nome dele, que era, vamos dizer, dos que lidaram ali no fora, a pessoa mais importante que passou foi ele. Ele era uma pessoa de um problema de justiça, ele era o chefe, né? Então, com esse nome que ele foi ganhando também, que ele tinha competência, tornou-se até uma pessoa, entendeu? Vamos dizer, na nossa linguagem, o sujeito ilustríssimo do negócio, entendeu? Se você chegou até aqui, nós estamos chegando já ao término desse documentário, Memórias Vivas de Rio Pomba, e é um convite, né? Esse documentário ele tem esse objetivo de despertar, né? De trazer de volta essas memórias, de valorização da nossa terra, de valorização daqueles que passaram por aqui, filhos dessa terra, outros que adotaram essa terra como lar durante algum tempo e tiveram, né, o seu legado, né, os seus nomes aí perpetuados aí através de prédios públicos, praças, né, escolas, enfim, o fórum municipal. E é muito gratificante para a gente que é daqui de Rio Pomba, que é riopombense. Eu moro aqui, mas mesmo os riopombenses ausentes, né? Tantos aí espalhados aí pelo país e mundo afora. E poder relembrar esses nomes. E temos muitos outros ainda. Se você gostou desse documentário, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, deixe o seu comentário nas redes sociais, deixe o seu comentário também sobre quais outras autoridades nós precisamos de falar e mencionar. Temos muitos outros nomes, outras autoridades que nós também lembramos, como Odilon Braga, tem uma praça ali em frente à matriz de São Manuel. Eu morei, né, ali nas ruas Dr. Queiroz e Péricles de Queiroz, também Péricles de Queiroz tem um material dele no museu. Enfim, são bastantes nomes. O Dr. José Neves, da Avenida Dr. José Neves, quem foi Dr. José Neves, né, da nossa avenida principal. Temos os nomes também das avenidas também que foram também tão importantes também, que é o José Francisco Vieira, o pessoal lá do Imparcial, né, os jornalistas que passaram lá, antecederam a Carmen Lúcia, né, seus pais, seus avós, enfim, são muitos nomes de Rio Pomba, riopombenses, pessoas que de fato deixaram um legado, né, e marcaram as suas histórias e estão aí perpetuadas aí como nomes, né, em praças públicas. Fica então um forte abraço, deixe seu comentário, deixe aí qual autoridade você gostaria de resgatar a memória aí, de qual prédio público. Forte abraço, fiquem com Deus.
Olha, você que gosta, né, da história da nossa cidade, dos personagens, de saber mais sobre o nosso passado, fica o convite para você vir aqui, ó, no Museu de Rio Pomba. Tem muita informação, gravuras, muitos objetos, documentos, livros, enfim. E o museu tá aberto agora também de segunda a sexta e no sábado também no período da manhã até meio-dia. Então fica o convite e venha buscar mais informações aqui sobre as origens aqui da nossa cidade, do nosso povo.